Você sabe qual é a definição do termo imoral? Não se preocupe, não precisa procurar um dicionário aí, porque eu vou ler aqui para você. Barroso usou o avião da Força Aérea Brasileira para ir a casamento de Flávio Dino. Presidente do STF, Barroso viajou a São Luís com a aeronave oficial no dia do casamento. Agora me permita esclarecer os fatos. O que Barroso fez é ilegal? Não, a legislação brasileira permite o uso de aviões da FAB pelo vice-presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, pelos ministros de Estado e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é Luiz Roberto Barroso. Inclusive, recentemente, Lula manifestou a intenção de estender esse privilégio para todos os ministros da Suprema Corte, que obviamente gostaram da ideia. Enfim, os motivos pelos quais os ocupantes desses cargos podem solicitar aviões da FAB para viagem são segurança e emergência médica, viagens a serviço ou deslocamentos para o local de residência permanente. Na minha visão, uma viagem para uma festa de casamento não poderia se enquadrar nem no caso de segurança, muito menos nos outros, para justificar o uso da aeronave. Mas não é a minha visão que dita as regras nesse país, então, no fim das contas, não é ilegal o que Barroso fez. Mas isso não quer dizer que não seja imoral. Veja só, além de ser integrante da corte que, teoricamente, deveria ser a maior promotora de justiça nesse país, Barroso também já manifestou algumas vezes que compartilha da ideologia de esquerda. Já falou várias vezes em promoção da justiça social, do combate à desigualdade e várias outras pautas que fazem parte dos discursos, não da prática, da esquerda. Só que, na prática, por ter acesso a esse privilégio e as margens à interpretação que ele permite, ele faz uso de uma aeronave da FAB como se fosse um jatinho privado para ir à festa de casamento de um colega da Suprema Corte. Ou seja, em vez de pagar pelo seu próprio deslocamento, já que era um evento pessoal, não tinha nada a ver com o seu trabalho, ele viaja às custas do povo brasileiro. Agora, sendo bem sincero, acho que eu já estou querendo exigir demais, não é mesmo? Se nem a lei não é cumprida por essas pessoas no Brasil, como poderíamos esperar que ainda agissem com o mínimo de decência? Bom, eu ainda vou falar nesse vídeo sobre as coisas que Gleisi Hoffmann acabou entregando em um evento interno do PT, mas antes eu preciso mostrar só um trechinho do discurso de Lula na reunião entre chefes de Estado do Mercosul, hoje na 65ª cúpula do grupo, que aconteceu hoje em Montevidéu, no Uruguai, próximo ao meio-dia. Você deve estar lembrado que no vídeo de ontem eu mostrei Lula falando em um discurso feito também ontem no Mato Grosso do Sul sobre o programa de aceleração do crescimento. Num programa estruturante chamado Programa de Aceleração do Crescimento. Programa de Aceleração do Crescimento. Pois bem, a pérola de hoje foi a interconexão do Mercosul. Apresentar em NDCs ambiciosas e a participar ativamente nos esforços que levarão ao pleno êxito da COP30. Companheiras e companheiros, um Mercosul forte e unido é um Mercosul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. É um Mercosul Mas a melhor parte dessa pérola foi a união entre a fala de Lula e a reação do presidente da Argentina, Javier Milei, que estava poucas cadeiras ao lado, e essa união foi feita pelo Sam Panchert do Metrópolis. É um Mercosul interconectado com a América. Bom, enquanto Lula está em Montevidéu, o seu partido, o PT, está realizando em Brasília um seminário interno chamado de A Realidade Brasileira e os Desafios do PT. Na abertura deste evento, a presidente nacional do partido acabou entregando as verdadeiras prioridades por trás das narrativas dos políticos petistas. Ocorre que o PT passou os últimos 10 anos enfrentando a maior operação de cerco e de destruição que já se armou contra um partido político na história desse país. Enquanto a extrema-direita se organizava nas redes sociais e o neoliberalismo governava a partir do golpe contra a presidenta Dilma, nós estávamos cuidando de sobreviver. Enquanto eles mitificavam o individualismo, demonizavam a política e reduziam o Estado ao mínimo, nós estávamos discutindo o lawfare, que levou Lula à prisão ilegal e perseguiu centenas e centenas de outros companheiros nossos. Esse era o foco de debate e o centro da nossa luta.
Curioso, não é mesmo? Para conquistar votos, Lula e o PT diziam que a prioridade era o povo brasileiro, que ele só voltou a ser candidato para salvar o Brasil. Enquanto isso, porém, a verdadeira preocupação do PT era com o próprio partido. Nós estávamos cuidando de sobreviver. Esse era o foco de debate e o centro da nossa luta. Ironicamente, ontem mesmo, Lula disse isso aqui. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam no país. Pois é, agora, ainda tem mais um trecho do discurso de Gleisi que eu preciso mostrar aqui. É preciso recordar sempre e valorizar devidamente a resistência inigualável da militância do PT na campanha Lula Livre. Se não fosse essa militância guerreira, altiva e corajosa, nós não teríamos subido a rampa do Palácio do Planalto, porque não teríamos sequer um candidato para fazer uma aliança ampla e ganhar as eleições de 2022. Neste ponto eu concordo com ela. É preciso reconhecer a militância responsável por ter conseguido colocar Lula de volta na presidência. Por isso, vai aqui uma homenagem. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Lula que têm relação com a Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal acaba de manter a anulação das condenações sofridas pelo ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Missão cumprida. Ele chamou Lula aqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Como você já sabe, todas essas coisas não são mostradas pela imprensa militante. Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é preciso que você faça agora a sua parte, compartilhando esse vídeo ou simplesmente clicando em gostei aqui embaixo, deixando seu like, para que o algoritmo do YouTube o coloque como sugestão para outros espectadores. Um grande abraço e até a próxima.